Aeroportos cheios, filas intermináveis. E o medo de perder o voo porque o atendimento no balcão parecia não acontecer nunca. Mas calma lá que isso definitivamente é coisa do passado. Com a chegada dos totens de autoatendimento, tudo ficou bem mais fácil. É a máquina dando agilidade ao serviço antes desempenhado por homens e mulheres nos guichês das companhias aéreas. Bem melhor aqui, né? Muito mais prático, até porque evita fila, né? É mais cômodo também, né? A gente já chega numa certa pressa, quer mais agilidade, a gente encontra nas maquininhas, né? Facilita, perde menos tempo. O mundo ele exige essas facilidades, né? Nós temos que usar essa tecnologia para facilitar o nosso ir e vir no Brasil. No Brasil e no mundo, viu, seu José? É claro que os atendentes ainda estão aí para ajudar nas dúvidas e com as emergências. Mas esse cargo pode ser extinto muito em breve. Eu acho que o humano ainda é importante, mas o totem ele agiliza bastante. Uma pesquisa feita pelo Instituto Francês Sapiens revelou que mais de 2 milhões de trabalhadores podem ver os empregos desaparecerem até 2030. São os funcionários de bancos e seguradoras, os profissionais da área de contabilidade, os secretários de escritórios, os agentes de manutenção e os caixas de supermercados. Todos eles, sem exceção, estão perdendo espaço para as novidades da era digital. Aqui no Repórter Justiça, nós vamos mostrar outras profissões em vias de extinção. Mas agora é hora de fazermos uma viagem no tempo. Década de 70, auge das máquinas de escrever. As empresas exigiam precisão. Para ser contratado, não bastava ter um curso de datilografia. Tinha que ser datilógrafo com velocidade e com habilidade para manusear tantos modelos de equipamentos. E é aí que o Jonas entra na história. Tinha um orgulho de ter feito o curso, tive um diploma. O diploma era pendurado na parede. E os empregos que eu tive, em meados de 73, 74, era exigido o curso de datilografia. Então você tinha, era pré-requisito aceitar o emprego, ter o diploma de datilógrafo. Ele era bom mesmo no que fazia. Conhecido pela rapidez, conseguiu empregos bastante cobiçados. Inclusive teve um dos empregos meu em que o empregador me trouxe uma montanha de documentos e disse que se eu conseguisse datilografar o que ele queria lá em 5 minutos, eu ganharia o emprego. Em menos de 3 minutos eu terminei a tarefa e ganhei o emprego. Um datilógrafo bem treinado conseguia, em média, escrever 100 palavras por minuto. Dependendo do erro, você tinha que rasgar a página e recomeçar tudo outra vez. E quando você tinha que apagar, também trazia... Você escrevia 10 páginas, você apagava em aquela uma página transformava as outras 9 que você tinha feito correto em um trabalho feio. E na correria, um erro podia custar caro para a empresa e para o funcionário. Eu fazia, eu datilografava o que se chamava de borderô, que eram as duplicatas que se enviavam aos bancos. Então aquilo precisava de certa velocidade porque tinha tempo para chegar no banco. Então, se eu fosse datilografar aquelas duplicatas que eram emitidas com vagar, o banco fechava. Então, o banco fechava às 4 horas, 3h30 chegavam as duplicatas, e eram muitas. Eu tinha que fazer vários borderôs, então eu tinha que ter uma velocidade e um detalhe. Não era só a velocidade, era a presteza da informação. Por exemplo, uma duplicata que era 1.750 conto, se você errasse um zero, ela ficava 175. Então, era o precursor do computador, né? Era uma coisa muito séria, para dizer assim, para quem exercia a profissão direta como eu. Não demorou muito e esse modelo se mostrou defasado.
Era hora de dizer adeus às máquinas ultrapassadas e dar as boas-vindas aos mini laptops e computadores de última geração. Com o fim da carreira de datilógrafo, surgiu uma profissão bem mais moderna, a de digitador. Só que os avanços na tecnologia são tão grandes que essa função também já está com os dias contados. A transição foi um pouco complexa, né, para até se entender todo o sistema, mas hoje é muito difícil se sentir saudade, vamos dizer assim, da máquina. Eu tenho saudade, tanto é que as tenho como lembrança de olhar de como se começou tudo. Mas a volta é impossível, não há como se fazer um remake, aí, fazer um saudosismo e voltar a trabalhar com máquina, é impossível. Hoje nós já temos programas em que você não mais digita, você só fala e ela digita por você, a máquina digita por você. Então a tecnologia realmente, o avanço é muito grande e traz muitas... essas novidades sempre vêm para ajudar. É muito interessante você fazer um texto e procurar uma referência dentro da própria máquina. Você ali, sem sair do texto, você traz, vê a referência, vai buscar, coloca dentro do texto. Isso era impossível com a máquina de escrever. É com um traço delicado e certeiro que o Ralph faz arte. Escrever bonito assim não é para qualquer um, não. Já são 23 anos trabalhando profissionalmente como calígrafo. Uma paixão que começou quando ele ainda era garoto. Eu comecei muito cedo e hoje eu uso dessa arte para me manter. E é o que eu gosto, é o que eu amo realmente, né? E eu expresso através da caligrafia, né, essa arte que eu acho maravilhosa, apesar de ter poucos calígrafos, né, eu amo essa profissão. No currículo, alguns trabalhos históricos e memoráveis. Eu já fiz alguns termos de posse para a presidência, já fiz alguns trabalhos para ministro, termo de posse para ministros, trabalho para chefe de estados, placas de homenagens, trabalhos voltados assim para embaixadores. Já fiz bastante trabalhos nesse segmento. Da mesma forma que em outras atividades tradicionais no universo da caligrafia, algumas coisas também eram consideradas impossíveis no passado. Uma máquina para acelerar o processo de escrita em metais, por exemplo, sequer era cogitada. Mas agora desenhos e frases são rapidamente feitos em placas. E se engana quem pensa que eu estou falando dessa maquininha na mão do Ralph. Espera para ver o domínio do Caio, filho dele, com a caligrafia computadorizada. Apesar dessa invasão maquinal e das ameaças de extinção da caligrafia à mão, Ralph tem uma certeza. Não é a mesma coisa. Tecnologia com relação à caligrafia não dá o mesmo efeito de um profissional da arte da caligrafia fazer do que uma máquina. A máquina ajuda para fazer serviços mais elaborados que não tem como fazer na caligrafia no metal. Fora isso, precisa do calígrafo sim. Então que esse trabalho não acabe nunca e que a profissão seja mesmo passada de pai para filho. Se ele quiser, ele continua na parte da tecnologia lá e eu fico na parte manual com o maior prazer. E veja a seguir no Repórter Justiça. Será que as empresas estão preparadas para os avanços tecnológicos? A repórter Fernanda Tavares ouviu especialistas no assunto. No próximo bloco, você vai saber ainda se o trabalhador pode sair prejudicado com a substituição da tarefa manual pela máquina. Não saia daí, a gente volta já já.
No currículo do Lucas, uma experiência tanto como operador de telemarketing. O problema é que a profissão que deu destaque ao rapaz pode sumir do mapa. Ele relembra que 5 anos atrás, o trabalho desempenhado era praticamente manual. Eu chegava a atender praticamente 20 pessoas por dia, só que não eram ligações rápidas, eram demoradas, que eu tinha que passar toda uma sessão de base, informações, verificar informações no site do próprio órgão, né? Então era uma coisa mais demorada. O atendimento virtual melhora a qualidade do serviço prestado ao consumidor. Também facilita e muito a vida de quem mexe com isso. Hoje é fichinha para eles. Como já está tudo automatizado, acho que fica uma coisa mais fácil, não fica uma coisa repetitiva, cansativa, né? A pessoa já vem direcionada para aquilo o que ela precisa, não precisa ficar sondando, ficar pesquisando, olhar lá na base o que precisa. Ah, faltou uma informação, aí volta tudo de novo para sondar novamente. Agora, se a pessoa sabe o direcionamento, já vai automático para você, fica mais fácil. Lucas, você tem razão. A tecnologia é uma aliada nesse tipo de serviço. Mas o espaço que ela ocupa hoje preocupa, viu? É que os avanços fazem com que as máquinas sejam capazes de resolver quase tudo. E muitas vezes, com tantos bônus, vem os ônus. Em 2012, o número de operadores de telemarketing ultrapassava a marca de 1,5 milhão de profissionais no Brasil. A estimativa foi feita pelo sindicato da categoria. Hoje, esse quantitativo foi reduzido quase que pela metade. O motivo? A automatização do sistema, ou seja, a troca do trabalho humano pelo informatizado. Mesmo assim, as empresas do setor têm investido na reestruturação da carreira. Tudo isso para evitar que esta profissão seja extinta do mercado de trabalho. Existe uma previsão, né, de redução de mercado, isso é nítido. No órgão de call center isso vai acontecer, no entanto existe a reinvenção, né? Novas profissões, novas características e competências a serem desenvolvidas para este profissional de call center para que ele possa se reenquadrar no mercado que a gente precisa hoje, que é o mundo digital. Se a gente estivesse falando de 5 anos passados, eu não estaria ensinando tecnologia para um operador de telemarketing, mas eu sei que esse operador bem preparado hoje, ou um supervisor, coordenador de call center, ele pode sim trabalhar para mim em uma outra função adequada dentro da metodologia disruptiva. Kelly defende que alguns profissionais são indispensáveis. Isso porque um robô não seria capaz de atender plenamente a um caso de denúncia, por exemplo. Um atendimento humano de uma central de denúncias ou violações de direitos humanos ou violência contra as mulheres. É necessário, além de um registro correto de redirecionamento para a rede credenciada, como um CREA, CRAS, DEANS, conselhos tutelares e a própria serviço de polícia, a gente tem também aquela pessoa que é violentada, que muitas vezes ela liga na nossa central para receber um acolhimento, uma palavra de encorajamento, né? Para que ela tenha também uma visão, porque muitas vezes a vítima liga se achando culpada. E até esse trabalho humano, alguns operadores também fazem. Então, hoje a nossa robótica, essa inteligência artificial, ela não seria capaz de captar. E estariam as empresas preparadas para tantos avanços tecnológicos? Esta coaching, especialista em carreira, é dura na avaliação. A informatização pode engolir o profissional. Um pouco assim, sabe? Aquele time que está ganhando se mexe. Então, eles acreditam que como a fórmula de sucesso deles até agora foi tal, eles tendem a tentar segurar por mais tempo aquilo. Só que o mercado está acontecendo de várias formas com uma velocidade muito grande. Você vê o boom de startups, por exemplo, com soluções inovadoras. Então, e que muda totalmente a forma que a gente fazia alguma coisa até agora, né? Então, se você imaginar desta forma, a gente percebe que se você não muda antecipadamente, quando você abrir os olhos, pode ser que você não tenha mais mercado. Estou falando de empresas, estou falando de profissionais. Para o Wang, grande parte das empresas, inclusive de gestão de pessoas e inovação, não acompanha esse ritmo acelerado. As tarefas se tornam corriqueiras e sem criatividade.
O curioso é que essa previsão foi feita ainda na década de 30 pelo artista Charlie Chaplin. No filme Tempos Modernos, vários operários da Revolução Industrial são dominados pelas máquinas. É a troca do trabalho artesanal pelo trabalho em série. Chaplin, que interpretava Carlitos, fazia todos os dias sempre a mesma coisa. Agia no automático. Algumas coisas são possíveis de prever. Não dá para prever totalidade como o futuro será em quanto tempo. Eu acho que em quanto tempo é uma boa incógnita, porque as coisas estão acelerando tão rapidamente que, há pouco tempo atrás, mudanças de 50 anos, talvez agora não leve nem 5. Né? Bom, mas tem algumas coisas que dão para predizer, assim, em relação ao futuro. Uma delas é a capacidade de interligar várias coisas. Essa capacidade, uma máquina, uma coisa, ela consegue em algum nicho específico e possível de você prever. Quando você não consegue prever, é onde entra o ser humano por excelência, desde que ele queira ser humano. Se ele quiser competir com máquina, aí andamos falando de outra coisa, de uma escala onde ele não consegue ganhar. E quando é assim, o trabalhador é quem sai prejudicado. A substituição da tarefa manual pela máquina acaba sendo justificativa para uma demissão. E, na verdade, aqui não há uma dispensa nem discriminatória nem abusiva, até porque decorreu de uma evolução tecnológica que afetou, inclusive, a capacidade técnica do próprio trabalhador. Então não haveria que se falar em uma possibilidade de acesso à justiça, pleiteando uma indenização por danos morais, porque de fato não houve qualquer discriminação ou dispensa abusiva desse trabalhador. E o direito de ação o trabalhador tem, qualquer outro cidadão tem, mas com esse fundamento, sob essa alegação, diante desse fato que a gente discute, dificilmente ele teria êxito na sua demanda judicial, tendo em vista que eu não vislumbro aí qualquer possibilidade de dispensa discriminatória. Uma das alternativas seria colocar o funcionário em outra atividade da empresa. Afinal, a mão de obra humana pode ser usada em qualquer setor produtivo. Mas o Dr. Leandro alerta, o salário jamais pode ser menor. Porque a própria Constituição ela veda a redução salarial, salvo por norma coletiva, o que não seria o caso, né? Então a alegação do trabalhador, do empregador, no sentido de que agora a função exercida pelo empregado será mais simples em razão da tecnologia, isso não é motivo justificável para a redução salarial. Então essa alegação, de fato, ela não condiz com o que a própria CLT traz e com o que a própria Constituição traz no sentido de vedação à redução salarial e até mesmo a vedação à alteração lesiva do contrato de trabalho. E para o avanço da tecnologia no mercado de trabalho, o advogado ainda deixa um alerta da Constituição de 88. Essa questão da evolução tecnológica ela é assustadora. E o que a gente tem hoje, na verdade, é uma previsão na Constituição Federal, no seu artigo 7º, que traz uma proteção do trabalhador contra a automação, né? Mas não temos legislações específicas acerca da matéria. O que já tem gente defendendo, embora seja um tema que precisa ainda ser muito discutido, é que esse tipo de situação já poderia ser, inclusive, trazido em normas coletivas diante, né, da força que as normas coletivas passaram a ter com a reforma trabalhista. Veja no próximo bloco. Será que as escolas preparam as crianças e adolescentes para o mercado de trabalho do futuro? Não saia daí que o Repórter Justiça volta já. Nas escolas, uma pergunta instiga alunos e professores. Será que vamos ser substituídos por robôs? O tema faz parte das rodas de conversa. E não é para menos. Nas últimas 2 décadas, vivenciamos grandes transformações no mercado de trabalho. A tecnologia facilitou as coisas, só que também colocou em xeque a necessidade de algumas profissões num futuro bem próximo. Preparo e interesse no que vem pela frente são essenciais. Mas para este sociólogo e especialista em educação, o conteúdo científico ainda não é abordado nas instituições de ensino brasileiras. Hoje a gente quer que os estudantes sejam autor, cientista, pesquisador.
Se ele fosse autor, cientista, pesquisador, poderia, de alguma maneira, enfrentar o futuro, mesmo que o futuro seja tão incerto. Né? Então, nos Estados Unidos, educação científica, que é muito importante, começa no pré-escolar. Aqui começa no mestrado. Lá no mestrado, o candidato vai pela primeira vez enfrentar método científico, o que é ciência, o que é um texto científico. Lá não, começa-se lá embaixo, porque eles sabem a importância que tem isso na formação das pessoas. Mãe de 2 adolescentes, a Ângela concorda que é difícil acompanhar tantos avanços. Entender e disseminar esse tipo de conhecimento se torna um desafio. Como eu sou professora, a gente está vendo que o mundo está mudando. Né? As coisas estão mudando, tem dificuldades. Agora, como eles estão muito ligados à tecnologia, estão sempre conversando, né, sobre o assunto, eles estão antenados também com as mudanças. Mas eu sempre peço ajuda. Peço ajuda de todas as formas, com psicólogo, com questão de orientação para eles. Os dois fazem acompanhamento. A Laura e o Lucas já estão pensando lá na frente. Os irmãos idealizam um trabalho que não tenha prazo de validade, mas confessam, é complicado. Um dos momentos mais difíceis na vida do jovem é escolher o que fazer no futuro. E é exatamente esse momento que a Laura está vivendo. Ela está no 3º ano do ensino médio e daqui a pouco é aquele momento crucial no vestibular, a escolha da carreira, né? Laura, me conta uma coisa. Faltam poucos meses aí para você escolher a carreira que você vai exercer. Já tem alguma ideia aí? Já, mas eu não sei qual profissão se encaixa com tudo que eu gosto de fazer. Como escrever, tanto poesias como narrar histórias e estar num palco. Na escola que eu estudava, a gente foi preparado por profissionais que foram na escola, visitaram, como médicos que foram lá, médicos, enfermeiros, dando palestra, falando quanto eles ganhavam. Mas eu estou bem mais focada na parte das artes. Mesmo com o pouco investimento na área aqui no país, a Laura acredita que a carreira cênica não vai acabar. Até em função disso, quer ganhar o mundo e morar fora do Brasil. Tem muitos artistas bons que vão para fora, porque aqui não tem aquele campo bom de trabalho. E eu estou pensando muito em ir para fora, mas quando eu tiver meu dinheiro, poder investir em mim, porque eu tô ciente que meus pais não podem ter aquele dinheiro para investir em mim para ir para, sei lá, Nova York, Austrália, porque é caro, né? Então, eu tô pensando em fazer um curso profissionalizante e investir em mim depois. Já o Lucas teve um empurrãozinho do professor para escolher a profissão. Do curso de matemática, parou na graduação em estatística. A carreira tem futuro promissor na área de softwares. Eu sempre gostei muito de números, matemática, eu pensava em fazer engenharia. Só que eu vi que não era muito bem o que eu queria seguir, a partir dessas palestras que eu tive conforme foi passando o tempo. E acabou que eu decidi fazer estatística mesmo, porque acho que foi o que eu mais me enquadrei ali mesmo. Eu comecei a enxergar a matemática de outra forma ali, comecei a ver ela de formas aplicáveis na minha vida, né, e ver o tanto que ela poderia ser importante e funcional, né, no passar dos anos. Lucas, eu sei que você está feliz com a escolha do curso que você está estudando, mas eu vou te fazer uma pergunta. Você consegue se imaginar aí no trabalho daqui uns 20 anos? Sim, a gente está vivendo a era da informação, né? Estatística é dita como engenharia de dados, digamos assim. Então, você acaba que, em meio a essa imersão toda que a gente tem com internet, com o mundo todo conectado, você acaba, tendo todo esse parâmetro para trabalhar em cima. Eu quero me especializar em alguma área, eu pretendo finanças, né, que eu acho que é uma área muito boa, eu gosto dessa parte, e eu quero mexer com isso mesmo. Ângela também está feliz com a escolha do filho, mas se preocupa com as decisões da Laura. Ela vem conversando muito com a jovem, porque para encarar a profissão é preciso ter em conta os benefícios para o futuro e o salário. Sou fruto de escola pública, tenho dificuldades para conversar tanto com os meninos aqui, quanto até mesmo com os meus adolescentes lá. Nós temos dificuldades, tá, para orientar esses meninos. Apesar da gente estar caminhando para isso, estarmos buscando. Essa meninadinha aí, essa moçada, ela tem buscado também, está tentando descobrir. E eles já estão vendo que novas profissões estão surgindo.
A dificuldade enfrentada pela Ângela faz parte da vida de outros pais e professores. E fica o alerta: a qualidade do ensino precisa melhorar, senão a tecnologia pode mesmo substituir o profissional do futuro. A grande maioria dos trabalhos pode ser extinta por máquinas com grandes vantagens. Se você pegar a questão do motorista virtual, entendeu? Ele não bebe, ele não dorme, ele não fica doente, ele não faz greve, ele trabalha 24 horas por dia, entendeu? Então é muito preferível tê-lo. Na verdade, aí é uma grande encruzilhada da humanidade. Como a gente não pode prever o futuro, mas pode, digamos, pressentir muitas ameaças do futuro, isso sim nós podemos fazer cientificamente. O importante é preparar bem o aluno para que ele saiba aprender, estudar, ler, elaborar, produzir seu texto, discutir bem, argumentar bem, fundamentar bem. Então a pessoa que sabe fazer isso, de alguma maneira, pode se virar. E tem muita profissão do futuro no mercado. Já imaginou que a criação de jogos de videogame é um trabalho sério? Tem até curso de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação. Quer saber mais? Então acompanhe o Repórter Justiça da semana que vem. Vamos mostrar como algumas carreiras vão impactar os próximos 20 anos. E para rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial, ou pelo site www.tvjustiça.jus.br. Até lá! Thank you.